Essa é a nossa entrevista com a presidente Dilma Rousseff, da qual você vai participar, porque mandou perguntas usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. Presidente, em Brasília, ultimamente, 2 dias é tempo de acontecer um terremoto, um tsunami e um furacão político. Eduardo Cunha na Câmara, por exemplo. Olha, eu acredito que aqui em Brasília, de fato, os dias têm sido bastante agitados, né? Eu espero que a Comissão de Ética cumpra seu papel, que essa postergação sistemática, essa manipulação sistemática da Comissão de Ética pare. Os indícios são fortes, então eu não gosto de condenar ninguém porque eu não faço papel de juiz. Mas que se cumpra rigorosamente a pauta e que as manipulações parem e sejam interrompidas. E que ele responda na justiça pelas contas na Suíça e pelo fato dele ter negado que ele tinha contas na Suíça. A senhora não faz papel de justiça, de juiz, mas o público já deve estar tomando alguma decisão a respeito do que vem percebendo das últimas notícias. Os juízes fazem papel de juiz, o STF já afastou. Aliás, função precípua deles, né? Cumprir o papel constitucional e julgar. O STF toma uma decisão e afasta o presidente da Câmara. A Câmara toma uma decisão conjunta com o Senado e afasta o presidente do Executivo. Está um poder brincando de interferir no outro. Agora, rigorosamente falando, eu ainda não fui afastada pela Câmara e pelo Senado, do ponto de vista do mérito. O que o Senado e a Câmara aceitaram foi julgar a admissibilidade do processo. Ora, a lei é absolutamente inadequada para o momento atual. A lei que regula, porque está previsto na Constituição o processo de impeachment. Só não falam que também está previsto na Constituição que seja com crime de responsabilidade. 6 decretos suplementares e um plano safra, depois a gente pode voltar nisso, não são base para crime de responsabilidade. Mas, naquela noite fatídica, terrível, do dia 17 de abril, onde votaram em tudo, votaram pelos meus filhos, votaram por tudo, pelo meu marido, e votaram até por pessoas que no dia seguinte ou alguns dias depois, que eram exemplos de idoneidade, que não eram corruptas, foram presas, né? Tem os 2 casos em Minas Gerais, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: na Câmara Federal e no Senado Federal votaram pela admissibilidade. A lei está errada, é um absurdo, sem ser ainda avaliado o mérito desse processo. A senhora já ter sido afastada. Eu ter sido afastada e mais, o presidente interino e provisório ter desmantelado o Estado. Não dá para acabar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse país, o futuro do nosso país depende da ciência, da tecnologia e da inovação. Não dá para misturar o Ministério das Comunicações com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que não trata só de inovação na área de comunicação. Inovação, o pré-sal é inovação, nem por isso não está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Todos os avanços que você pode fazer na área de fármacos são muito importantes e estão lá dentro do Ministério da Saúde, não estão no de Ciência e Tecnologia. Então, não tem... É um absurdo desmontar o Estado brasileiro e a partir, aliás, não é para... Esse desmonte foi feito para tentar economizar, para enxugar a máquina e para responder a um pedido da sociedade de reduzir custos, de desinchar o Estado. Posso te falar uma coisa? Não é assim que se desincha o Estado. Por exemplo, reduzem esses ministérios... A economia é mínima, se houver economia, se não ficar mais caro. Efetiva de dinheiro. Efetiva de dinheiro. Agora, ao mesmo tempo, como é que criam 14 mil cargos? Se a proposta é reduzir o número de
DAS, de cargos em comissão. Que lógica que tem nesse processo? A população brasileira tem ido para as ruas com uma vontade de mudar o país. E isso nasceu de forma espontânea há alguns anos. Depois isso foi sendo gerenciado, até usado, por que não? Por alguns movimentos, por tentativa de ser usado por partidos. Mas a população brasileira sofre, está sofrendo e exige que a classe política faça alguma coisa em favor do Brasil. E se ressente muito quando vê que os políticos só pensam em si mesmos. Caso dos cargos, das emendas parlamentares, caso dos empregos que tem para os amigos. Que tipo de proposta poderia ser aprovada por um Congresso como aquele que a senhora viu na votação fatídica de 17 de abril, para fazer com que o Brasil fosse um país diferente e que respondesse a esses anseios da população, mas que tem que passar por essas mesmas pessoas que se beneficiam individualmente desse mecanismo que existe? Eu não sei se você lembra, Mariana, mas você tem toda a razão. Em 2013, a população foi às ruas e o que se sentia, apesar de não ter assim, uma proposta pronta e acabada, era um anseio por reformas políticas. Um anseio, uma busca por uma conjuntura política mais transparente, mais límpida, mas nessa conjuntura, sobretudo, menos corrupta. Havia uma grande reação nas ruas e foi o primeiro grande movimento que nós vimos. Nós, quando acabou esse movimento, não reivindicava só isso, reivindicava também melhoria na saúde de forma muito efetiva. Quando acabou esse processo, nós respondemos fazendo algumas propostas. Algumas nós conseguimos executar, porque só dependia de nós. Por exemplo, mais médicos. Depois das manifestações de 2013, a senhora mandou uma proposta de reforma política. Mas por que a senhora não levou na mão e foi lá e falou assim, está aqui a reforma que o povo brasileiro quer? Olha, precisava de passar, nós inclusive, porque tinha um problema, que nós queríamos fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva, porque a gente achava que só uma Assembleia Constituinte exclusiva, com as pessoas eleitas principalmente para esse fim, né, diretamente para isso. Você vai fazer a reforma política e depois acabou o seu mandato. A pessoa poderia, as pessoas eleitas teriam condições de ter autonomia, não teriam interesses comprometidos com o que estaria sendo decidido. O povo escolheria, teria a legitimidade do voto popular. Este processo passava por uma iniciativa que era importante que fosse gerada dentro do Congresso. Senão, nós fizemos tratativas tanto no Congresso quanto com o Supremo. Eu, inclusive, conversei com ministros do Supremo que estavam encarregados de ver da possibilidade da gente marcar um plebiscito. Porque o plebiscito não é iniciativa do governo federal. O plebiscito nasce de uma das duas casas por 1/3, no mínimo, dos Um plebiscito para votar uma reforma constituinte? Não, para dizer, porque havia e há ainda uma grande restrição a fazer reforma política. Para a gente poder votar uma reforma política e ter força, o plebiscito ia ser consultado. Vocês são ou não são a favor de uma Assembleia Constituinte? Ao falar que era a favor de uma Assembleia Constituinte, você vai me desculpar, mas a legitimidade do voto popular faria com que ninguém tivesse condições de negar a Assembleia Constituinte. Daí o plebiscito. Se a senhora voltar, se a senhora conseguir passar por esse processo de impeachment e voltar para o Planalto, Palácio do Planalto, a senhora vai propor essa reforma política? Olha, o que eu acho, Mariana? Eu acho o seguinte. Primeiro, eu acho imprescindível, que
o meu mandato seja restabelecido. Mas eu não acho que só isso resolve as questões. Acho que o Brasil vai ter de repactuar. Né? Repactuar o quê? Repactuar politicamente. Como é que a senhora vai fazer isso? Como é que a senhora vai fazer esse pacto? Como é que a senhora vai conseguir agregar população e políticos, base no Congresso? Como é que a senhora, que acabou de... Veja você, Mariana, eu acho que esta questão não abro mão do retorno, do fim desse processo fraudulento de impeachment. Porque os 6 decretos, só falar esse parêntese, os 6 decretos são decretos que não foram feitos para me beneficiar. Porque passa que é algum benefício escuso, não. Quem é que pediu os 6 decretos? Do Tribunal Superior Eleitoral, passando pelo Tribunal do Trabalho, passando por hospitais do MEC, passando por todas as iniciativas do Ministério da Justiça de acompanhamento de escoltas. Então, é isso que são 6 decretos. No passado, como é que foi feito? No passado, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, igualzinho aos 6 decretos, deve ter entre 23 e 30 decretos. No governo Lula, menos um pouco, uns 4 ou 5 decretos. Bom, não era crime naquela época. Não é crime hoje. Houve, a partir da execução orçamentária, uma decisão do TCU dizendo que tinha de mudar a prática, que não podia ser mais daquele jeito. Mas, mesmo assim, até hoje, cabe dúvidas se tem de fato problemas. No caso do Plano Safra, ainda é mais grave. Nenhum presidente da República participa da execução do Plano Safra, porque não é da competência dele. Quem faz a execução do Plano Safra, porque está na lei que é assim, está nas regras que é assim, é o ministro da Fazenda. Mas, aparentemente, e toda a estrutura. Isso vai ser uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião, porque nós vivemos o presidencialismo. No presidencialismo, para você afastar o presidente da República, tem de ter crime. Não dá para confundir com o que ocorre no parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o jogo de poder, de pesos e contrapesos, em termos do poder, se dá da seguinte forma: o primeiro-ministro pode ser afastado se o plenário do Congresso lançar contra ele um voto de desconfiança. Aí ele pode sair. Ele pode também, primeiro-ministro, pode dissolver o Congresso, convocar novas eleições e eleger todos os deputados. Então, tem esse peso e contrapeso. O que ocorre no presidencialismo quando a pessoa do chefe de Estado e a pessoa do chefe de governo são uma só? Não tem primeiro-ministro. Ocorre o seguinte: pode ter impeachment, o presidente pode ter afastado, mas não em quaisquer circunstância, não por razões políticas, não pode. Isto é eu te diria, é um petardo contra a Constituição, é um crime contra a Constituição. Por quê? Se você não parou de usar a palavra golpe? Não, é um golpe, porque eu vou concluir no golpe, vou concluir. Aí o que falam? Ah, não é golpe. Não é golpe porque está na Constituição. Só que falar que não é golpe porque está na Constituição é a meia-verdade. Sabe qual é a meia-verdade? Esqueceram de dizer o resto, que é o artigo 85. Para ter impeachment tem de ter crime de responsabilidade. É golpe porque rasgaram a Constituição. Aí dizem... Mas tá é bom, um golpe não com é supervisão igual do STF, com todas as instituições funcionando. A senhora está no Palácio da Alvorada, cumprindo o período de afastamento, o vice assumiu. Sim, com algumas restrições estranhas, tais como eu não posso viajar, né, tem uma barreira ali, não sei se vocês passaram por ela, que identifica todo mundo, muito estranha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dizem que não é golpe porque as instituições estão funcionando. Há hoje, no mundo, toda uma outra compreensão a respeito dos tipos de golpe existentes. O golpe militar afastava o presidente, mas, ao mesmo tempo, destruía o regime democrático. Não é isso? Acabava com o direito de imprensa,
né, a liberdade de imprensa, acabava com liberdade de opinião, você ia protestar, você ia para a cadeia, etc. O golpe, no momento atual, quando mudou, muita gente diz porque mudou a conjuntura internacional, acabou a Guerra Fria, não se admite mais certas coisas. Ele é um golpe que usa de outro método. Ele quebra a legalidade, quebra a Constituição e tenta manter o regime democrático. Se você quiser uma imagem, é a seguinte: se você imaginar que a democracia é uma árvore, o golpe militar utiliza o machado e arrebenta a árvore. Não tem discussão. O golpe, que é esse que nós estamos falando, esse do impeachment fraudulento, ele faz o quê? É como se ele infestasse a árvore de parasitas. As estruturas da árvore continuam funcionando, mas qual é as consequências nefastas de fazer uma coisa dessas? É que você corrói as instituições, que você, de uma certa forma, passa a comprometer todas as instituições. Você não vai me dizer que aquela noite do dia 17 de abril não foi algo dantesco do ponto de vista da forma como o mundo nos olha. Foi. Foi porque... Como o mundo nos olha e como até os brasileiros passaram a enxergar o Congresso. E, de repente, os brasileiros que achavam que tinham coisas erradas, quando se dá aquela noite, eles percebem que era muito mais errado do que eles imaginavam. Então, eu acredito que se a gente não tiver clareza que é golpe, a gente não tem as condições de combater. Aí eu te explico por quê. Eu irei até as últimas consequências para defender, não é meu mandato só, defender as instituições, porque a minha resistência faz parte deste processo de eliminar o parasita, de lutar contra o parasita. A senhora vai pessoalmente ao Senado na terceira fase? Nós ainda vamos avaliar, nós estamos avaliando o como será conduzido daqui para frente, porque você tem visto que há uma clara tentativa de reduzir a defesa. Nós vamos usar de todos os métodos, porque o direito de defesa é como nós vamos mostrar que o que está em curso não é só o julgamento do impeachment, o que está em curso é a democracia no nosso país. É uma democracia jovem que não pode se dar o luxo de ser infestada por uma doença que pode corroê-la. Por quê? Daqui para frente, o que vai pensar um presidente? O que pode ocorrer com qualquer presidente? Isso cria um nível de instabilidade. O presidente vai ficar refém do Congresso como sempre foi. Não, ele não sempre foi. Em algumas circunstâncias, com um determinado tipo de Congresso, ele sempre foi. Eu acredito no seguinte, Mariana, o pacto nós fizemos, não precisa de estar assim escrito em artigos. Mas a partir da Constituição de 1988, né, e da Assembleia Constituinte, mas da Constituição Cidadã, se fez um pacto no Brasil. Um pacto por direitos, um pacto pelo sistema democrático, um pacto que garantiu autonomia das instituições, que criou o Ministério Público, os Ministérios Públicos, enfim, que estruturou a maioria das instituições brasileiras. Isso ocorreu. Eu acredito que esse pacto foi rompido. Ele é rompido e ele é desestruturado. Nós vamos ter de recompor. Nós achamos que ele é destruído com a aceitação de um impeachment com fraude. Um impeachment cujo objetivo não é propriamente, pura e simplesmente, os 6 decretos e Algumas gravações recentes sugerem isso mesmo. Isso. Não é, então, os 6 decretos, porque ninguém toca nos 6 decretos, se você perceber, não toca na votação, não toca. E também não toca nas gravações. Algumas declarações falam em conjunto da obra e outras... Não, as mais claras dizem, vamos afastar, o governo tem de mudar para acabar com a sangria da investigação contra a corrupção existente no Brasil. E acho que tem uma outra razão. Não acho que é só essa. Acho que a outra razão é o seguinte. Nós
não temos, nas últimas eleições, nós não tivemos a vitória do programa que está sendo implantado pelo governo provisório. Porque o governo provisório não tem voto para tirar a legitimidade para um programa de transformação no Brasil do jeito que eles estão propondo, que é uma redução imensa dos direitos individuais e dos direitos coletivos e é um liberou geral em termos da economia. Ele não teria os votos suficientes. Logo depois da eleição de 2014, primeiro, pediram para contar os votos. Fazia tempo que no Brasil não se pedia recontagem. Segundo, falaram, não, é preciso uma auditoria na urna. Como as duas iniciativas deram errado, eles resolveram entrar no TSE para impedir a minha diplomação. Isso era dezembro, a eleição foi em novembro. Dezembro, eu não podia ser diplomada, não era posse, sequer diplomada. Perderam também. A partir daí, começa a chamadas pautas bomba. E começa a instabilidade absoluta no Brasil. Mas a senhora quer voltar ainda assim? Não, e aí eu vou te falar, volto, não tem problema não, faço toda a questão de voltar, é meu mandato. Não é uma questão que diga respeito a se eu gosto ou não de conviver com isso. Diz respeito a outra coisa, ao respeito que eu tenho de ter por 54 milhões de votos. Afinal, eu fui às urnas e eu não tenho de respeitar só os 54 milhões de votos. Eu tenho de respeitar os mais de 100 milhões que participaram das eleições. Mas como é que a senhora vai governar então, não só com o concluindo. Eduardo Cunha de volta à presidência da Câmara, por exemplo, que é uma possibilidade? Olha, querida, o Brasil inteiro vê como muito negativo, e nós vamos ter, não é eu deixando de ir à luta, que eu resolvo o problema do Eduardo Cunha. Não é eu deixando de ir à luta que o Eduardo Cunha é impedido de aprovar projetos que são contra o país. Não é eu indo à luta, deixando de ir à luta, que melhora a situação. Cada um de nós, se falar o seguinte, não, mas não tem jeito, eu vou ficar quieto, aí não tem jeito mesmo. Aí é que não tem jeito mesmo. Então eu quero te dar um exemplo internacional. Vamos sair daqui. O Obama, até a metade do segundo, até a metade do segundo mandato dele... Estava com baixa popularidade. Não, ele não tinha aprovação, só tinha aprovação do Senado, não tinha da Câmara. Na metade do segundo mandato, ele perdeu o Senado. E passou a ter, desde o início, um grupamento extremamente radicalizado chamado Tea Party. Do Partido Republicano. Do Partido Republicano, que impedia todas as iniciativas e que não aprovava nenhuma iniciativa. Chegou ao ponto de fazer o quê? Não dar a renovação do teto da dívida. Isso obrigou o governo Obama a fechar o próprio governo. Ele fez o chamado shutdown, fechou a porta do governo. E, inclusive, as agências de risco rebaixaram pela primeira vez na história recente a pontuação dos Estados Unidos. No entanto, o Obama continuou governando sem aprovação na Câmara e no Senado. Porque até hoje não aprovaram o acordo que ele fez com o Irã, não aprovaram nenhum dos acordos. O TPP, não aprovaram o TPP, que é o acordo que ele fez, o chamado Acordo Transpacífico Comercial, não aprovaram a sua volta de relações com Cuba. E aí é interessante, porque o pessoal parou aqui no Brasil de falar de Cuba no dia que os Estados Unidos foi lá e fez um acordo comercial com Cuba, passou a querer, que eu acho uma das melhores iniciativas do governo Obama, trazer Cuba novamente, acabar com o bloqueio. Então, eu acredito
que você... E nessas circunstâncias, ele reverteu o jogo. Ele reverteu o jogo em favor, eu acho, do processo democrático. Agora, lá tem uma qualidade. Ninguém pensou em tirar o Obama, né? Ah, bom, pensar devem ter pensado, mas talvez um pouco mais difícil. Eu acho que talvez seja assim. Presidente, a gente volta depois do intervalo para falar. Você tem razão, pensar, pensaram. Para falar de política brasileira, para falar aqui do nosso país, para falar em como a senhora pretende voltar, como conseguir esses votos a mais no Senado, para ler as perguntas que vocês mandaram pelas redes sociais, usando a hashtag Mariana Godoy Entrevista. E eu acho que eu vou interromper a senhora mais um pouquinho, porque a senhora, quando começa, fala, hein? Ah, é verdade. É uma característica nossa, né, Mariana? Então eu vou provocar um pouco mais. Eles falam. Vou interromper mais a Pode interromper à vontade. Então tá bom. Vamos conversar. Conversar. Isso, Talk vamos show, conversar. depois do intervalo. Mais talk, menos discurso. Agora, você só deixa eu concluir meu pensamento. Deixo tudo, sempre deixo. Até já.